vez agora, radioatividade. Questão frequente por demais no Enem, vocês já sabem disso. E esse ano a gente tem digamos assim, um item a favor. Pode nem cair, né? Caiu nas 3 últimas provas. Mas a gente tem 30 anos do acidente de Chernobyl. Então a gente pode ter uma questão até bem interessante de radioatividade na prova, tá? Para a gente começar a falar de radioatividade, primeiro, vamos se lembrar das principais partículas, radiações envolvidas em reações nucleares. Olha aqui para a tela. Radiação alfa, semelhante ao núcleo do hélio. Carga 2, massa 4. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Radiação beta, semelhante ao elétron. Massa desprezível, carga negativa. Radiação gama, não tem carga, não tem massa. E tem partículas aqui para complementar uma equação nuclear. O próton, por exemplo. O nêutron, que é usado em questão que envolve bombardeio, principalmente. E o pósitron, que é o beta positivo. Veja bem, cada forma de radiação dessa, na sua maioria, a gente tem carga e massa. Isso gera propriedades importantes nessas radiações. A carga, ela gera o poder ionizante, que é a capacidade que a radiação tem de capturar elétrons do ar. Então, quanto maior essa carga, maior o poder ionizante. No caso, a alfa é a que tem a maior carga, é a que tem o maior poder ionizante. A massa determina o poder de penetração da radiação, que é a capacidade que ela tem de atravessar materiais. A alfa também, por ter a maior massa, ela vai ter o menor poder de penetração. Veja, a alfa tem o maior poder ionizante e o menor poder de penetração, certo? A alfa ela não atravessa uma folha de papel. A radiação beta, quando comparada à alfa, ela tem um poder de penetração bem maior. Ela só é retida, por exemplo, em folhas de alumínio de pelo menos 1 centímetro de espessura e chumbo de 1 milímetro de espessura. Tá? Ela atravessa quase todos os materiais. E a gama, como não tem carga e nem massa, velocidade da luz, atravessa quase tudo que vem pela frente. A radiação gama, ela só é retida por paredes grossas de concreto, de no mínimo 20 centímetros de espessura, placas de chumbo de 5 a 6 centímetros de espessura, certo? A radiação alfa no ser humano ataca só a camada superficial da pele. A beta penetra até 2 centímetros da pele. E a gama atravessa o ser humano, podendo levar à morte, tá? Lembre que numa série radioativa, se você tiver uma questão envolvendo série radioativa, ele disser lá para você que urânio 235 emitiu uma alfa que gerou X, que emitiu uma beta que gerou Y, que emitiu uma beta que formou Z. Ou seja, você vai montar uma equação nuclear em função do que ele determinou para você na questão. Aí, ele pode cobrar de você um outro item que aparece como efeito cumulativo aí. Depois que você monta a equação nuclear, você pode ter elementos dentro de uma série radioativa que venham a ser isótopos, isóbaros, isótonos. Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótono, mesmo número de nêutrons. Lembre ainda que quando você faz A menos E, massa, menos número atômico, você tem um número de nêutrons. Ainda numa questão dessa, se ele pegar um acidente de Chernobyl, alguma coisa para deixar bem interessante, ele pode falar na questão de fissão e fusão nuclear. A fissão, você tem núcleos de massas maiores formando núcleos de massas menores. E a fusão é o inverso. A fusão libera mais energia do que a fissão exatamente por isso. Tá? E um detalhe ainda. Lembre da diferença entre irradiar e contaminar. Irradiar não contamina, contaminar irradia, tá? A mina do Césio 137, por exemplo, lembra do acidente de Goiânia? A mina foi contaminada, então ela virou uma fonte de irradiação, tá ligado? Então assim, preste atenção, radioatividade a gente pode sim ter de novo uma questão no Enem, uma questão assim bem interessante, até mesmo envolvendo a parte
teórica, essa parte de propriedades da radiação, isotopia, isobaria, certo? Hashtag ficou a dica, galera.